Bom dia, meus irmãos. Pastor Maldo se conectando, né? Estou aqui botando a informação no WhatsApp. Hoje é domingo, estamos celebrando mais um dia na presença do Senhor. Hoje a câmera está um pouquinho diferente, que eu estou tendo que usar um outro aparelho, né? Devido à bateria do meu celular ter acabado. Então tive que pegar aqui meu iPad e usá-lo para poder me conectar. Aí a câmera fica um pouquinho diferente. Mas desejo que você seja abençoado no culto de hoje, que a sua vida e a minha sejam repletas da presença do Senhor. Tenho certeza que o Senhor está nos abençoando no momento em que estamos juntos, ainda que online. Tem sido um tempo longo de afastamento, né? E eu sei que muitos de nós estamos ansiosos para fazer a diferença nesse momento também na vida uns dos outros. E eu queria poder pedir a alguém para orar, mas eu sei que hoje a gente ainda não está podendo dispor, né, do mecanismo que permite isso. Eu não entendi ainda como fazê-lo, mas estou tentando aprender. Assim que eu conseguir, estaremos fazendo isso. Irmã Gabriela, seja bem-vinda. Irmã Norma, deixa eu ver mais quem entrou aqui. Por enquanto eu estou vendo só a irmã Gabriela e a irmã Norma. Mas vamos esperar que os demais entrem. Deixa eu ver se eu consigo postar o link para facilitar, né? A gente está aprendendo, o pastor de vocês está aprendendo junto com vocês às vezes. Não tem sido fácil não, porque cada aparelho parece que tem uma configuração diferente. Deixa eu dar uma mexida aqui. Sônia já pediu aqui no grupo e eu vou atender esse pedido exatamente para facilitar para todos que estão acessando nesse momento, né? Bom dia, Dinha. Bom dia a todos os que estão entrando. Espero em Jesus Cristo que todos nós tenhamos um dia abençoado de estudo, de reflexão na palavra de Deus. Eu só estou tentando aqui conectar, meus irmãos, então peço um pouquinho só de paciência. Eu tenho que fazer isso, né? Ok, eu acho que eu consegui conectar. Agora, vamos ver se eu consigo postar o link. Estou tentando aqui, mas confesso que a minha... Eu não sei se alguém que está acessando, o Sanches, alguma outra pessoa, consegue postar o link no grupo da igreja. Que a Miriam está dormindo ainda com o Daniel e ela tem me ajudado nisso. Mas ela não está agora, infelizmente, podendo fazer isso, né? Então, vou ver aqui. Deixa eu ver. É uma tecnologia ainda que eu estou dominando. Confesso que é uma coisa nova para mim também. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, para não ficar muito preso aqui, porque eu mesmo estou, confesso, sofrendo. Eu vou pedir aos irmãos que estão assistindo que postem o link para a gente no grupo. E enquanto isso, nós vamos dar continuidade ao culto para não ficarmos também muito parados, tá? Peço aí desculpas aos irmãos, mas eu quero também fazer valer bem o tempo que cada irmão tem, para que a gente não o desperdice, né? Deixa eu só aqui terminar e fechar, porque é tanta coisa, rapaz. 88066. Que a gente tem que aprender fazendo mesmo, né? Estou tentando postar também aqui para que fique acessível. Débora, obrigado. Débora, se você conseguir, dá uma força aí.
Sei que você, né, tem essa expertise. Tenta postar para a gente o link no site do grupo da igreja, para a gente abençoar os irmãos que estão nos acompanhando. Eu sei que você tem mais experiência com isso do que eu, né? Obrigado, Débora. Eu já vi aqui, te agradeço, tá? Espero que os outros irmãos consigam. Meus amados, vamos ao nosso estudo bíblico hoje, mas antes disso eu quero orar. Quero muito pedir um momento de oração com vocês. Semana eu tive uma notícia muito desagradável, né? Que foi o falecimento do pastor Alisson, o antigo pastor de homens da Igreja Batista Betânia, do pastor Neil Barreto, lá em Sulacap. Eu tive o prazer de conhecer esse homem de Deus há alguns anos. Ele e eu chegamos até a nos aproximar bastante. Eu e Miriam fomos na casa dele. Lembro que... Obrigado, Débora, muito obrigado. Eu lembro que o pastor Alisson, ele na época me inspirou a trabalhar com homens, né? Eu tinha ido a um evento na primeira Igreja Batista do Rio. Quero dar esse testemunho porque a gente não pode deixar de lembrar, né, das pessoas que abençoaram nossas vidas. O pastor Alisson me abençoou. E eu lembro que eu estava lá na igreja da PIB do Rio e ouvi o pastor Alisson dar uma palestra abençoada, irmãos. Olha que palavra abençoada que ele deu para os homens. E ele me fez entender uma coisa, aquele estigma batista de que homens batistas não trabalham, quem trabalha são as mulheres, é uma cilada diabólica para minar a nossa força, para minar a nossa capacidade de ser útil e bênção no reino de Deus. E eu saí dali desejoso de trazer aquele ministério para o coração da igreja de Vista Alegre. Eu iniciei na época, inspirado pela vida do pastor Alisson, né, o ministério Homens de Honra na Igreja Batista de Vista Alegre. Foi um trabalho que não durou muito, mas durante o tempo em que nós iniciamos, aquele trabalho abençoou vidas demais. Quem é de Vista Alegre deve lembrar, se tiver alguém conectado, o trabalho Homens do Reino, lá da Igreja de Vista Alegre, começou inspirado no trabalho do pastor Alisson. E eu tive o prazer de levá-lo na Igreja de Vista Alegre para pregar. Depois daquilo, nós nos encontramos mais uma vez, a Miriam e eu fomos na casa dele para conhecê-lo melhor. A minha esposa, e Miriam e a esposa dele, a Sabrina, né, estavam querendo ser mães. E Miriam orou pelo ventre da Sabrina e Sabrina orou pelo ventre da Miriam, para que ambas pudessem ser mães. E Deus honrou do seu jeito, né? Porque Sabrina teve o bebê, a sua bebezinha, que tem já uns 2 anos e poucos. E eu tive a alegria de receber Daniel, né? Que foi a resposta de Deus. Eu tenho certeza aquela oração também. Então, as nossas vidas ficaram, de certa forma, conectadas pelas bênçãos de Deus. Quando Miriam soube, inclusive, da perda do pastor Alisson, ela ficou muito triste. Miriam ficou muito abatida devido a esse fato, essa ligação que nós tivemos durante o período, né, curto que tivemos de convívio, mas profundo no Senhor. E aqui entra uma coisa, né, irmãos, que a gente tem que lembrar. Você pode ter pouco tempo com uma pessoa, mas quando esse tempo que você tem com essa pessoa é dado pelo Senhor, ele é um tempo de qualidade, ele é um tempo marcante na nossa vida. Pode ser que às vezes você tenha passado pouquíssimo tempo com alguém, mas aquela pessoa se ligou ao seu coração e à sua alma de um jeito que só o Senhor pode fazer. Então eu tenho ainda essa alegria, essa lembrança, né, desse momento onde nós conhecemos o pastor Alisson. E é por isso que eu quero orar pela vida da sua esposa, da sua filha, da sua família que ficou sem ele. Não sabemos os motivos. A grande verdade é que a Bíblia mostra que Deus ele faz nascer sol sobre justos e injustos, e que Deus com isso não está punindo, ele está, na verdade, né, mostrando que exatamente no mundo onde a aflição e a dor nos alcançam, é que a promessa da vida dele, a promessa da vida eterna, a promessa do cuidado dele é mais do que importante. Eu tenho certeza, pelo testemunho do pastor Alisson, que ele hoje está nas mãos do Senhor. E tenho certeza que o Senhor tem abençoado a vida de todos aqueles que viveram com ele para entender isso, para não se magoar contra Deus ou se frustrar na sua fé, mas para se fortalecer, lembrando que o Senhor deu, o Senhor tirou
Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra difícil? É. Não vou dizer para você que é fácil dizer que a perda do pastor Alisson, como a perda de qualquer pessoa que o coronavírus esteja tirando de nós, ou outra situação já tenha tirado de nós nesses tempos, seja acessível. Essa não é a primeira perda que eu tenho de alguém querido no Senhor. Eu já testemunhei algumas vezes, mas eu perdi há muitos anos atrás um colega, quase um irmão em Cristo mesmo, né? Irmão de seminário, pastor Pedro. Também jovem como eu, e que estávamos juntos caminhando em direção a construir nossos ministérios. Então são coisas que eu estou refletindo, irmãos. Eu estou como você refletindo. Cada vez que eu vejo alguma coisa, cada vez que eu escuto alguma situação, eu oro, eu invoco, eu clamo e eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Quero também pedir pela vida do Ricardo, que deve estar assistindo. Eu acho que o Ricardo está assistindo. O Ricardo é uma ovelha querida que eu tive em Vista Alegre, né? Tá aqui, Ricardo está nos assistindo. Se você quiser, Ricardo, pode dar um oi para nós, né? Eu quero orar pela vida do Ricardo, a vida da família do Ricardo, porque ele perdeu recentemente também seu irmão para o coronavírus, né? Ricardo recebi o recado ontem da Thalita, sua enteada, que o seu irmão infelizmente faleceu. E Ricardo, se você está me ouvindo, eu quero dizer pessoalmente a você, meu querido, eu estou em oração por você desde ontem. Estou em oração para que Deus conforte seu coração, conforte sua família. E eu gostaria de ter podido ir aí, dar um abraço pessoalmente a você, mas eu sei que nossa situação não permite. E eu quero orar por cada um que está doente. Temos o Arlindo também de Vista Alegre, a esposa tem me ligado essa semana, ele se encontra no Mário Leone, está entubado, teve que fazer diálise e está numa situação grave devido a esse coronavírus também. E eles estavam com receio de nem conseguir internar, mas graças a Deus o problema que eles tiveram com o plano de saúde foi resolvido e eles puderam fazer a internação. Então, irmãos, são muitos motivos de oração nesse momento, antes do estudo, né? E eu quero pedir que você me acompanhe. Se eu pudesse, na verdade, eu até ia convidar alguém para estar orando conosco, né? Estamos orando, Vanessa, também pelo seu primo, tá? Né? E vamos continuar orando. Eu espero que Deus lhe dê restabelecimento pleno. Que bom que ele está curado, né? Que bom que o seu primo foi curado, Vanessa. Eu fico feliz de ouvir isso, porque em meio a tanta luta nessa semana, em tantas perdas, ouvir também aqueles que Deus tem dito não à doença, não à morte, tem sido um momento de alívio. Construindo na fé, né, do sim e do não de Deus que nós vamos encontrar a força. Porque mesmo quando Deus disser não para a morte de alguns e sim para a morte de outros, sabemos que é o Senhor quem está no comando. Sabemos que é o Senhor quem cuida de nós. Sabemos que é o Senhor quem continua sendo Deus no meio dessa crise, irmãos. Eu sei que você e eu estamos abalados com algumas coisas que estão acontecendo. Mas eu quero te pedir que você busque no fundo, mas lá no fundo do seu coração, aquela água pura, aquela água cristalina da fé, que está lá dentro de você, e retire dela toda a força que você precisa. Retire dela toda a força que você tem. Porque é essa água que Deus está querendo que a gente alcance nesses dias. Eu sinto que nos tempos de crise, Deus está nos mandando cavar mais, procurar mais dentro de nós, pois existe em nós, apesar de todo o entulho que Satanás tem lançado, o entulho do pecado, o entulho da ira, o entulho das nossas mentes cauterizadas, existe dentro de cada ser vivo, aqueles que conhecem a Jesus, uma água cristalina que pode dar à sua fé um novo vigor. Então cave isso, buscando no Senhor, clamando a Ele, ouvindo sua palavra, exponha o seu coração ao Senhor, exponha a sua vida a Deus, exponha seu entendimento. Tudo isso que a gente está falando até aqui é para a gente entender que a gente tem que buscar mais, tem que se aprofundar mais. Não é momento para desanimar ou desistir, mas é um momento para fortalecer. Bote louvores em casa. Ontem eu cheguei em casa um pouco cansado do mercado com Miriam e Daniel, liguei um fonezinho, liguei o meu som e botei os louvores que alimentaram o meu coração. Queria eu estar botando agora, mas o estudo bíblico eu acho que não vai ficar adequado pela perda de qualidade. Mas à noite eu vou tentar botar alguns louvores também. Por quê? Porque o louvor ele fortalece o coração. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor com júbilo.
diz o salmista. Por quê? Porque o louvor ao Senhor renova a nossa fé no Senhor. Amém? Eu vou orar então e vou agradecer ao Senhor pelos que já estão livres dessa doença, lembrando mais uma vez do Marcelão e da Lucy, não sei se eles estão conectados, e também lembrando de todos aqueles que têm enfrentado dificuldades. Quero que vocês saibam que nós estamos orando por vocês, nós estamos orando por suas vidas, né? Para que não haja em momento algum enfraquecimento na sua vida nessa crise, mas que o Senhor os abençoe fortalecendo a sua fé em toda a crise que nós estamos vivenciando. Ó Deus, eu te agradeço nessa manhã porque eu sei que antes de tudo, Pai, o Senhor continua reinando. Eu sei que em meio a essa dor, essas perdas, a este caos, aos conflitos, às brigas políticas, as perdas de emprego, ao desânimo que muitas vezes se abate sobre as incertezas do amanhã, o Senhor reina. E eu agradeço ao Senhor porque eu sei que o seu reinado em nós, ele não é para nos trazer mal, mas sim bem. E que o seu amor não falha, que o seu amor veio sobre nós para que tenhamos a consciência do teu amor. Tu trouxeste também juízo na época de Davi, tu trouxeste juízo na época do Velho Testamento, tu trouxeste juízo no Novo, tu permitisse fome na terra para que as pessoas se voltassem ao Senhor, para que as pessoas contemplassem o teu poder e a tua majestade. Então, Pai, nos ajuda a passar por este momento mais uma vez com força. Cuida daqueles que estão, Senhor, enlutados. Cuida da viúva do pastor Alisson, de sua filhinha, uma família tão querida. Abençoa a vida daquela mulher, Pai, que perdeu um homem tão poderoso em fé, em atitudes e que vivia, Senhor, com a graça do Senhor alimentando. Eu sei que ele agora está nas tuas mãos, mas ele deixará saudade em nossos corações. Cuida da vida também do Ricardo, que perdeu seu irmão, alguém tão querido para ele, que hoje mesmo ele já fez uma dedicatória na rede, mostrando o quanto o amava. Ó Deus, perder alguém é muito difícil, mas perder um irmão querido deve ser uma dor que ninguém pode conceber. Nós não podemos dizer que entendemos a dor do Ricardo, mas queremos que ele entenda que nós o amamos nesse momento e que somos solidários à sua dor. Que o Senhor cuide dele, que o Senhor cuide da sua família, que o Senhor ajude, Senhor, a passar por este luto, por esta perda. Peço também, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós, que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa, Senhor, que ainda está enfrentando esse inimigo invisível que é o coronavírus, esse inimigo terrível e perverso que é essa enfermidade. Preserva-nos, Senhor. Preserva a nossa saúde, preserva os meus irmãos em Cristo, preserva os meus amados que são da Igreja Batista, Senhor, de Berdipina. Que a nossa igreja, a segunda Igreja Batista, Senhor, esteja sendo resguardada pelo teu poder, Pai. E obrigado pelo livramento que já tens dado, pela Lucy, pelo Marcelão, pelo parente da Vanessa, Pai, que já está curado. Ó Deus, são respostas que o Senhor está cuidando também, trazendo cura. Quais são os critérios? Não cabe a nós decidir. Os critérios são teus, os propósitos são teus, mas sabemos que há uma aliança com todos que são teus, e quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer essa doença nos alcance ou não nos alcance, seremos sempre teus. Por isso, nós te louvamos nessa manhã, nós agradecemos porque o Senhor está em nós, e a tua promessa nos fortalece a enfrentar até a morte. Não a desejamos, não a queremos, ela é indesejada em nosso meio, mas não a temeremos tanto, Pai, como antes, pois temos a vida eterna em Jesus Cristo. E essa vida é promessa de fé no coração de cada um que crê. Por isso eu peço também, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a alcançar as águas limpas dentro de nós, que precisam, Senhor, vir à tona para trazer, Senhor, um novo vigor, um novo frescor à nossa fé. Pois essa situação insalubre de morte tem nos deixado muito abatidos. Mas eu sei que a fé do Senhor nos renova dia após dia, e que hoje é um dia para isso, para contemplar o Senhor e contemplar a fé que devemos ter na tua mão e no teu poder sobre nós. Agradeço e peço que o estudo de hoje nos abençoe e nos faça fortalecer ainda mais
nosso propósito, nosso caráter e nossa vida em Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Hoje eu estou um pouco sensível devido às perdas, então perdoem se o pastor mostrar alguma sensibilidade hoje maior, mas se eu não fosse sensível, eu não poderia ser pastor. É preciso ter também um coração sensível quando a dor vem sobre nós. E nesse momento eu estou um pouco sensível, eu reconheço. Eu quero pedir também que você leia comigo Deuteronômio 10, de 12 a 18. Esse texto eu postei lá no grupo, né? Deve estar um pouquinho pequeno, mas dá para dar zoom no celular. O texto diz: E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tome o Senhor, que tema o Senhor o seu Deus, que ande em seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe deu para seu próprio bem. Próprio bem. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Eu meditei nesse texto logo depois das notícias terríveis que recebemos essa semana e olha, irmãos, esse texto me fortaleceu. Esse texto me alimentou, porque ele começa dizendo: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos. Muitos estão se perguntando nesse momento o que devemos fazer nesse momento de crise. Eu estou lendo esse texto e eu pedi ao Senhor que Ele falasse comigo, Deus me deu esse texto, e esse texto falou dizendo exatamente isso. É para manter o mesmo propósito de antes, temer a Deus, caminhar nos seus caminhos, ser dele por inteiro, ser pertencente ao Senhor em todo o tempo. Este é o caminho para esse tempo, irmãos. Essa é a verdade. Está lá em Deuteronômio 10, de 12 a 18. Se puder, anote na sua Bíblia, marque, medite nesse texto com calma, leia mais de uma vez. Vai abençoar a sua vida, pois é palavra de Deus para tempos difíceis. É palavra de Deus para um povo que está no deserto. É palavra de Deus para um povo que ainda está vivendo conflitos de obediência. Mas mostra também um amor de Deus exclusivo àqueles que são obedientes, àqueles que vivem aliança. É isso que Deus fala, é isso que Deus quer. Bem, vamos a Provérbios 18, que é o capítulo de hoje, e diz o texto, né? Eu vou tentar ler tudo, mas se eu não conseguir ler tudo, porque o capítulo tem 24 versículos, é coisa pra caramba. Se eu não conseguir ler tudo, eu vou ler o máximo que der, e a gente vai meditando em cima desse texto, né? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A palavra do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos
é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Textos variados, temas variados, assuntos variados. Provérbios é um livro um pouquinho trabalhoso para estudar por isso. Porque, na verdade, um capítulo em Provérbios vai apontar vários assuntos, vários pontos, vários aspectos que nós devemos nos concentrar. E é isso que eu vou pedir agora que a gente faça, que a gente pare, avalie, medite e entenda aqui quais são os pontos que Provérbios tem, a acrescentar na nossa vida. Primeiro ele diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Que texto curioso! Chega a ser irônico, estamos vivendo um momento de isolamento, E aqui o texto fala exatamente disso, que aquele que busca isolar-se, luta contra a sensatez, quer dizer, é uma pessoa que não é sábia no seu viver, não é sábia na sua conduta. E aí você fala, pastor, mas a gente não está isolado porque quer, a gente está obrigado. E é uma lição, irmãos. Eu acho que isso para nós serve de lição. Porque estamos vivendo exatamente a reflexão em cima de como viver isolado não é bom. De como a comunhão da igreja é preciosa, de como esse negócio de estar com outras pessoas deve ser cultivado e valorizado entre nós. Infelizmente, tem muita gente que vive isolada, por medo. Lembro de uma vez estar vendo um documentário na TV, no repórter, que as cidades grandes, as cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, estão repletas de pessoas isoladas por pura vontade. Alguns por doenças como a depressão e outros por total dificuldade em lidar com pessoas. Há pessoas que não sabem se relacionar, há pessoas que não sabem lidar com o próximo e por isso se isolam, mas com isso elas não melhoram, elas não são trabalhadas nos seus sentimentos, elas não são expostas a novos pensamentos, a novas reflexões, a meditações até dentro dos problemas, que muitas vezes carregamos em nossa vida. Então, apesar de estarmos vivendo isolamento, devemos estar usando esse isolamento para meditar. Como o isolamento é ruim, como ficar longe é ruim, como é preciso estarmos com pessoas, porque é neste meio que Deus trabalha nossos corações e nos dá a sabedoria. Versículo 3, diz, com a impiedade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha, Por quê? Porque a impiedade leva ao desprezo. Ninguém gosta de pessoas ímpias. Às vezes a gente pensa, eu queria ser um pouco mais duro no meu coração, eu gostaria de ser uma pessoa mais severa no meu caráter, eu sou bonzinho demais, eu queria ser mais malicioso. Eu lembro de uma vez,
como eu era muito bobinho, né? Eu sempre tomava aqueles trotes na infância. Ainda sou meio bobo. Miriam fala que às vezes eu sou, e eu reconheço que tem hora que eu sou muito inocente de pensamento e coração, por isso eu caio às vezes nas maldades dos outros. Mas isso a gente vai aprendendo também com a vida, né? Hoje eu não estou caindo mais como antes. Mas eu ainda não tenho eu não deixo a malícia tomar conta da minha mente e do meu coração, nem a impiedade. Então, o que eu descobri é que, infelizmente, esse pensamento é um pensamento totalmente ignorante, porque ninguém gosta de gente assim. Ninguém gosta de uma pessoa perversa no seu pensamento, uma pessoa maliciosa, uma pessoa que sempre está pensando de forma maliciosa, porque isso é pecado. E o que é pecado sempre leva a desprezo, né? E quando você cai nisso, você cai na desonra, que vai levar você à vergonha, né? Eu tenho aqui olhado que a gente não está aprendendo com os erros e a vergonha dos que caem. Eu acho que a gente tem que começar a parar de ficar só tirando as pedras dos que caíram, mas deve começar a refletir sobre a queda dos poderosos. O nosso viver hoje é um viver onde a gente está apanhando muito, irmãos, da vida, dos problemas. Esse coronavírus, por exemplo, está expondo aí muitas fragilidades que ninguém enxergava. E não é momento da gente ficar saboreando nada de derrota de ninguém, não. É momento de meditar sobre o desprezo que isso tem causado, né? O versículo 3, para mim, é um versículo que me chama a atenção para isso, para o cuidado, né, exatamente com isso. Porque a impiedade leva ao desprezo, né, e em algumas versões está até dizendo a ignomia, a vergonha, né, que são exatamente consequências da impiedade. Versículo 4, né, as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda, né? Muitas vezes a gente fala, né? E não chega a lugar nenhum. Muitas vezes as palavras, né? Elas são retiradas de corações que têm coisas às vezes que ninguém espera. Estão lá no fundo. Mas palavras sábias, elas são tão refrescantes que elas são como ribeiros transbordantes, né? Porque elas vêm e automaticamente são identificadas. Quando elas vêm, elas rapidamente já trazem o frescor, né, de um ribeiro. A irmã Nessi está falando aqui que a irmã Oscarina está com saudades da irmã Margarida. É isso aí. O texto está chamando a gente a refletir sobre isso também, as saudades, né? Mas eu quero refletir sobre isso. Busquemos sempre ouvir as águas que saem de uma pessoa na nossa vida. Sempre tem alguma palavra boa, né, uma palavra de sabedoria, e ela logo é fácil de se identificar. Às vezes a gente pensa, será que vai sair sabedoria desse lugar? Será que fulano tem alguma palavra de sabedoria a dar? Aprendi que as pessoas sempre têm, porque elas vêm do Senhor. E o que vem do Senhor logo se identifica, né? Versículo 5, não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo, né? Às vezes a gente está poupando o ímpio com medo de escândalo, com medo de erros, com medo de problemas, né? E com isso a gente está sendo injusto, né? Eu lembro de uma situação uma vez que um rapaz aprontou lá no seminário, ele merecia tomar uma suspensão, e ele ameaçou processar o seminário se fizessem alguma coisa contra ele, e se alguém tentasse fazer algo contra ele, ele logo disse que entraria com uma ação contra o seminário, mas quem estava errado era ele. E na época, não sei porquê, o seminário não o puniu. Ele continuou lá fazendo besteiras, fazendo coisas erradas, cometendo erros atrás de erros. E a gente pensa, aí alguns falaram, foi misericórdia. Não, não foi misericórdia, foi medo. Medo de que ele viesse com uma ação judicial, que ele viesse atacando. Então tentou se apaziguar aquela impiedade sem trazer a disciplina que era necessária. E isso não é um bom caminho. A gente tem que entender que a impiedade deve ser confrontada e deve ser tratada com severidade e não com, né, panos quentes. Botar panos quentes em quem é ímpio a gente está preparando uma fornalha
para queimar a mão futuramente. É isso que o texto está forçando, porque você vai acabar sendo injusto com as pessoas que não merecem essa impiedade. Versículo 6. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. E a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Né? A palavra do tolo provoca briga, a sua conversa atrai açoites. Né? E a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios uma armadilha. Quer dizer, o tolo ele tem a tendência, meu irmão, a trazer caos. O caos reina no meio dos discursos dos tolos. O caos reina no meio daqueles que ficam falando besteiras. É só a gente parar num lugar que tiver uma briga, uma confusão, que sempre haverá um tolo ali incitando ainda mais confusão. Haverá mais brigas ainda por causa das palavras dos tolos. Note que muitas guerras começam com os tolos incitando o coração dos outros. Tolo que é tolo mesmo, ele é covarde, muitas vezes. Então ele fica só provocando. Ele provoca a ira dos outros, para que os outros assumam suas batalhas. Isso é uma lição na política, isso é uma lição na vida, isso é uma lição nos relacionamentos. Não seja fiador de tolos. Né? Versículo 8. A palavra do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Nossa, essa daí eu vou até dar uma parada. Versículo 8 está dizendo: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Acompanhe comigo, veja como é que está na sua versão. Eu sei que muitos usam a Almeida, né? E às vezes isso vai fazer uma diferença na hora da interpretação desse texto. Mas o versículo 8, ele é um versículo que merece a gente trazer ao contexto de hoje. Olha o texto, né? As palavras do caluniador são como petiscos. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai olhar, né, as fake news, as mentiras, as fofocas, e a gente vai se deliciar. Na versão de Almeida está, né, as palavras do linguareiro são como doces bocados, e eles descem ao íntimo do ventre. O problema de uma pessoa caluniadora, o problema de uma pessoa que gosta de fofoca, é que essa pessoa é atraente no discurso. O fofoqueiro é uma pessoa que todo mundo gosta de ouvir, porque ainda que você sinta que é fofoca, ainda que você sinta que é maldade aquela palavra, ela parece sedutora, ela é como se fosse um doce, é como se fosse um petisco, como está aqui dizendo, né? Parece aquele pratinho de docinho que você fala, não posso mais comer, mas tu tem vontade, mete a mão lá, né? Cajuzinho, né? Um docinho. A gente parece que é tentado a sempre botar a mão, né? Bocados doces, é isso aí, Sônia. É a versão de Almeida. Você está usando a versão do Almeida. Almeida está dizendo isso, né? Bocados doces. A minha versão tá petiscos e a outra aqui tá, deixa eu ver, doces bocados. Bocados doces ou doce bocado dá na mesma. A ideia é um quitute, né? É aquela coisa que é um quitute, aquela coisa que você come e quer comer de novo. E o problema é que quando você se alimenta disso, isso vai para o íntimo do nosso coração. Por mais que você saiba que é mentira, por mais que você saiba que seja uma calúnia, por mais que você saiba que aquilo dali não tem fundamento, você deixa aquilo dentro de você, né? Você deixa aquilo dentro do seu coração. E aí eu pergunto a você, você já viveu isso? Se alimentar muitas vezes dessas conversas tolas, dessas fake news, né? Eu tenho tomado muito cuidado com a internet ultimamente. Rede social é uma bênção para se conectar, mas também, gente, tem tanta coisa sendo dita aí. Outro dia eu conversei com uma irmã, aí ela falou, eu estou ouvindo as notícias, pastor. Eu falei, é mesmo, querida? Qual o jornal que você tem ouvido? Até para a gente ter um parâmetro, né? Não escuto mais jornal, não. Esses repórteres são todos mentirosos. Eu fico ouvindo no Facebook mesmo, né? A internet está lá. Eu vejo no Zap, eu vejo no Face, e eu vejo lá as verdades que ninguém fala. Eu falei, gente, cuidado. Fiquei constrangido pelaquela irmã. Eu falei, cuidado. Porque muita gente está disseminando mentira na internet. Muita gente está usando esse momento para levantar calúnias uns contra os outros. Então, vamos medir os lugares de onde recebemos informação. Vamos analisar de onde vem, né,
os bons bocados que você tem recebido de informação. Ainda mais agora que a gente não tem outro meio. A gente está restrito à internet e à televisão. Eu, para poder saber de vocês, eu tenho que usar. E olha, eu vou te dizer, eu até ligo. Quando o pastor Alisson, por exemplo, recebeu a notícia da morte dele, eu fiquei tão abalado que eu liguei para o pastor Davi Curti, meu amigo, presidente da ordem, e falei com o pastor Davi Curti. E eu falei, Davi, essa notícia é verdadeira? Porque eu fiquei até com medo de levantar aí um clamor sobre a morte dele sem saber. Porque atualmente até quem está morto e está doente, o pessoal está mentindo por aí. E ele falou, não, Mauro, é verdadeiro. Então, para mim, a seriedade de uma notícia, ela é uma coisa que a gente tem que voltar a ter cuidado. Então sejam cuidadosos dos petiscos que vocês se alimentam para que eles não se alojem e vocês comecem até a emitir julgamentos e juízos em cima dessas notícias, né? Versículo 9 e versículo 10. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Essa é a versão NVI. Deixa eu ver como é que está na versão Almeida. Estou tentando aqui fazer análise de versões diferentes, né? Para que a gente tenha uma linguagem mais como é que se diz? Profunda. Versículo 9 na Almeida está, né? Deixa eu ver aqui. Perdão, irmãos, mas eu estou com a Almeida corrigida. Deixa eu ver a Almeida mais usada aqui, que é a Almeida Revista Atualizada de 93, que é o que muita gente usa, né? Versículo 9, né? Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Tá aí, a versão de Almeida também é boa. A NVI fala, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que os destrói, mas a Almeida ela tem uma linguagem mais poética, né? Até um pouquinho mais fácil, talvez. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Desperdício não é um luxo. Hoje a gente está precisando observar que com a crise atual os problemas vão aumentar, os recursos vão diminuir. Então quando você trabalhar ou fizer qualquer coisa, use bem o tempo que você tem, use bem os recursos que você tem, não os gaste de forma, né, descuidada, não seja negligente naquilo que você faz, porque a gente vai precisar ser cuidadoso, né? A gente está vendo aí que agora muita gente vai ter que começar a vender, negociar, fazer comida, vender para fora, vai ter que dar seu jeito. A gente vai ter que criar novos meios, uma inteligência para ganhar dinheiro vai ter que ser gerada nessa crise. E é gerada, tá, irmãos? O testemunho da história é que muitas crises geram empresas fortes e negócios novos, né? Eu não sei se você sabe, mas o cara que criou a Coca-Cola, né? Ele criou a Coca-Cola, a fórmula da Coca-Cola, logo após a Guerra Civil Americana. Eu estava vendo esses dias aí a vida dos grandes empreendedores americanos. E ele fez isso num tempo de crise. Quer dizer, o cara não tinha mais nada. Tinha acabado a guerra, o cara estava na mão e ele pegou a inteligência dele, ele era um químico, ele era um farmacêutico, ele sabia trabalhar com esse tipo de coisa, e ele resolveu fazer um tonificante, né? Que a Coca-Cola foi, na verdade, a ideia de um tonificante, que era uma coisa comum na época lá nos Estados Unidos a se vender. E aí ele fez a fórmula da Coca-Cola. O problema é que o cara, ele fez a fórmula, mas ele mesmo não soube aplicar aquela fórmula como negócio. Quem comprou a fórmula dele é que ganhou dinheiro depois. Eu esqueci o nome agora, mas ele vendeu essa fórmula, né? Metade do negócio para uma pessoa. E quando ele morreu, porque ele morreu infelizmente, o cara veio atrás dos herdeiros e pediu a outra metade para ficar com tudo. Olha só, cara, o cara entendeu o recurso que aquele homem, o negócio que ele tinha nas mãos, ele queria tudo. E hoje, os descendentes desse homem são os donos da Coca-Cola no mundo, né? Eles construíram um império em Atlanta, nos Estados Unidos, que foi a cidade onde a Coca-Cola surgiu, e aí você vê o grande negócio que é a Coca-Cola. Negócio esse que surgiu logo após a Guerra Civil Americana, num laboratório caseiro de um homem que estava tentando encontrar uma fórmula para se reerguer em tempos de crise. Ele começou, outro chegou e outros foram construindo em cima disso, né? Quem sabe Deus não vai usar você para usar agora a sua sabedoria, né, para que o seu trabalho, o seu esforço, né,
em vez de ser desperdiçado, como talvez tenha sido aí nos tempos de abundância, seja agora o momento de você ser mais cauteloso e cuidadoso, em negociar aí com mais sabedoria. A gente precisa aprender isso. Para vivermos esse momento de crise, vamos ter que ser mais inteligentes. Para arrumar emprego, para fazer a nossa habilidade ser usada com todo o potencial que Deus tem. E se você nunca fez nada, pede a Deus. Deus vai te dar. Deus vai te dar sabedoria para você montar e alcançar novos patamares. Eu creio nisso. A gente não está vivendo tempos fáceis em lugar nenhum, até aqui em casa. Mas eu creio muito que o Senhor cuidará de nós para nos reerguer se nós estivermos atentos aos recursos que Ele nos dá. Mas não podemos desperdiçá-los, né? Mas deixa eu ir lá. Me empolguei no versículo 9 e acabei gastando um bom tempo nele. Mas é uma palavra boa. Palavra para tempo de crise. Por isso que eu gosto da palavra. Ela tem alimentado a gente nesse momento. Versículo 10, né? O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros, né? Esse é o tempo do nome do Senhor ser invocado, irmãos. Agora a gente está vendo o que é a nossa fé. Se você já tinha fé antes e testemunhos, agora outros vão ter também. Irmão Ed, né, quando eu cheguei na igreja, o irmão Ed está ouvindo, eu acho, né? Se tiver, dá um okzinho aí pra gente. O irmão Ed, quando a gente se conheceu, ele me deu o testemunho do tombo dele, o famoso tombo do irmão Ed, que eu acho que todo mundo na igreja já ouviu, e do livramento que Deus o deu, né? De como o Ed, né, graças a Deus, foi salvo da morte, né, num tombo que ele teve na obra que ele estava fazendo. E eu confesso, irmão Ed, que eu guardei isso. Acho que ele deu um ok aí. Eu guardei isso para mim, guardei isso na minha mente, no meu coração. Por quê? Porque a sua experiência, o seu testemunho com o Senhor me ajudou a entender como Deus é bondoso. E eu creio que é isso que a gente está fazendo. O nome do Senhor, a Torre Forte, agora para a segunda Igreja Batista, né, de Braz de Pina. Agora a nossa igreja está enfrentando um momento para buscar o nome do Senhor com muito mais vigor do que nunca buscou. Agora é o momento daqueles que creem no nome do Senhor usarem essa fé. Então, meu amado, obrigado, irmã, pelo retorno, né? Agora é a hora. Irmã América, bem-vinda, irmã América. Desculpa, irmão, estou interrompendo porque eu estou vendo aí as notificações e aí quero dar o ok aí de que eu estou ouvindo e estou acompanhando quem está entrando. Inclusive, se você quiser colaborar com o estudo, se você quiser escrever qualquer comentário, se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Eu paro e dou um retorno se for preciso, porque a ideia é estudo, tá, irmãos? Embora o áudio não esteja sendo possível, a escrita está. Então você escreveu aqui, eu vejo e eu respondo. Né? Enquanto eu ainda não tenho como fazer pelo Zoom, eu estou tentando ver um novo meio que é o Google Meets, pelo menos para IBD. Mas eu quero fazer isso junto com o Facebook. Eu estou tentando ver como é que eu pego para a gente botar várias pessoas numa sala, fazer o estudo bíblico interagindo e todo mundo postar depois lá no Facebook, na nossa página. Mas estou aprendendo, né? Vamos lá. Então, o nome do Senhor é a nossa força nesse momento, é a nossa torre segura. E aqueles que já viveram momentos difíceis no passado testemunham para os que estão vivendo hoje, né, como essa segurança vale a pena. Irmão Ed é um desses. E outros que eu já conheci e tenho conhecido, né? Confiemos nesse nome, né? Versículo 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Aí você fica perguntando, o que o versículo 11 quer dizer para nós, né? Na versão de Almeida está, os bens dos ricos lhe dão cidade forte. E segundo imagina, uma alta muralha, né? Ele vem logo após o versículo 10. Se você olhar bem, o versículo 11 está fazendo um contraponto com o versículo 10, mostrando que enquanto que aqueles que creem no Senhor criam essa segurança no Senhor, tem gente que constrói sua segurança na riqueza. Tem gente que não busca o Senhor por causa da riqueza. Eu tenho riqueza. Se eu tiver problema, eu tenho um jato para me levar no médico mais importante do mundo. Se eu precisar, eu tenho um plano de saúde top gold para me botar no melhor hospital do Rio de Janeiro. Então,
Muita gente usa a riqueza como fonte para segurança. E embora realmente vida com bem-estar, algum bem-estar, a gente está vendo nessa crise que isso está caindo por terra. É por isso que eu estou falando que a pandemia é um nivelador. Ele é um nivelador social, ele é um nivelador espiritual, porque ele está botando rico e pobre no mesmo lugar. Quantos ricos não estão morrendo, irmãos? Basta olhar os jornais. Artistas, né, famosos, diretores, repórteres, políticos. Recentemente o Mourão, o vice-presidente, foi confinado com risco de corona, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Deus parece que está querendo mostrar para nós: a única segurança sou eu, seus tolos. A única segurança é a minha promessa, é a minha aliança. Não busquem outra coisa. E o versículo 10, ele faz um contraponto com isso, né? Versículo 11, perdão, que muitos vivem baseados na riqueza como segurança. Isso é uma tolice. Este é o momento de analisarmos isso. Muito rico vai morrer como muito pobre. E muita gente com plano de saúde Gold vai morrer como os que não têm. Por quê? Porque, na verdade, é o Senhor quem dá segurança. Então a gente não deve buscar riqueza, pastor? Não, claro que deve. Deus não tem nada contra rico ou pobre. Deus tem contra aqueles que botam a riqueza como um Deus na sua vida. O que Deus condena, o que Deus exorta, é aqueles que, infelizmente, têm se valido de riqueza como caminho de segurança. E aí, eu lembro dos tempos de quando eu cresci em Ipanema. Cresci como filho de porteiro em Ipanema. E olha, irmãos, como era difícil um rico realmente se converter. Jesus dá testemunho disso no Novo Testamento. Como é difícil um rico entrar nos céus, né? Por quê? Porque quando chega o jovem rico para Jesus e fala que quer seguir Jesus, Jesus chega para ele e põe à prova o desapego dele à riqueza, e o garoto não consegue abrir mão da sua riqueza por Jesus. Entre Jesus e a riqueza, ele fica com a riqueza. E às vezes, Deus vai fazer isso com muitos ricos. Vai botá-lo em testes para poder, talvez, até dar depois um pouco mais. Ele fez isso com Jó. Jó já era um homem rico quando foi testado e privado de tudo que tinha, até da saúde, para que vissem se ele realmente era fiel a Deus em meio à adversidade. E Jó passou no teste. E após aquilo, Jó voltou a ser rico. Jó voltou a prosperar, para testificar que todos vissem que Deus não tem problema com a riqueza. O que Deus faz é examinar a fidelidade e a obediência no coração, tanto do rico como do pobre. Versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra, né? Briga de vaidade. Meus irmãos, que crise que a gente está vivendo nesse país hoje, com brigas de vaidade. É direita com esquerda, é político com político, é governante com governante, é poder com poder. E as pessoas estão aí tombando umas atrás das outras em meio a uma crise que precisa de gente forte, de gente que tenha solidez, que tenha capacidade. Mas infelizmente a vaidade está tirando de nós grandes possibilidades de solução. A vaidade tem colocado as nossas direções, né, caóticas. Estamos hoje, infelizmente, com o país chegando ao 4º lugar no mundo em índice de contaminados, porque não temos uma política clara para combater essa crise. Não estamos sabendo aonde chegar. Estamos mais do que nunca dependendo de Deus. Não que isso seja ruim, mas não é o ideal. Não é ideal a gente viver um país onde, infelizmente, a vaidade é quem que está guiando o coração dos nossos líderes. Temos que pedir a Deus que Deus levante pessoas humildes de coração, que sirvam realmente, que tenham um coração humilde para esse tempo de dureza. E oremos a Deus para que os humildes liderem, para que os humildes ocupem seus lugares, que os humildes venham e façam a diferença. Pois os humildes, eles não deixarão os seus corações os derrubarem e farão aquilo que Deus quer que eles façam, né? Versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, 13 mostra que é preciso a gente pensar antes de falar. É um discurso velho, discurso clássico, mas está na Bíblia. Muita gente não sabe disso, né? Esse ditado, né? Pense antes de falar, está aqui, ó.
Versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Por quê? Porque às vezes a gente está tão empolgado em ter razão que a opinião do outro a gente nem ouve. Uma vez eu passei uma situação muito curiosa com um aluno, né? Eu estava dando aula para ele, e ele era muito nervoso, esse aluno. Ele era muito estressado, então ele gostava de sempre vencer as discussões. E eu não tenho nada contra isso não, eu gosto de um debate. Fui professor 13 anos, batia papo, estimulava meus alunos a debater, como estimulo vocês, mas aqui o pessoal é mais sossegado, né? E eu lembro que chegou num momento da discussão que ele estava bem exaltado, se exaltando, e eu falei, você está certo. Engraçado que quando eu falei, você está certo, eu pensei que ele ia parar, e ele continuou discordando. E eu falava, você está certo. E ele continuou discordando. Aí um irmão falou, irmão, pastor Mauro está dizendo que você está certo, e te deu razão. Não precisa mais discutir. E ele não conseguia parar. Aquele dia eu entendi essa passagem do versículo 13 do capítulo 18 de Provérbios. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Aquele jovem, em vez de aproveitar um momento para ser honrado pela turma, ele acabou passando vergonha diante da turma. Porque ele não parou para ouvir quando ele estava vencendo e quando eu estava dando a ele o mérito da vitória. Às vezes a gente faz isso. A gente está vencendo porque a gente está com a razão realmente. Você tem coisas boas a compartilhar. Você tem coisas boas a dizer. Mas é preciso que você escute até o você está certo, para que você seja honrado naquilo que você acerta e naquilo que você tem razão. Não seja um tolo, né? Não seja um insensato. Seja uma pessoa sábia, né? Para que quando você estiver certo, você não continue parecendo um louco sem sentido. Versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido quem o levantará? Esse versículo exalta a saúde emocional. Versículo 14. Antes de existir psicologia, antes de existir as tarefas, as correntes clínicas, já entendia que o homem possui uma natureza, né, um espírito, né, uma alma, que ela pode ser levantada ou ela pode ser derrubada. E hoje estamos cheios de situações assim. Hoje é o tempo, por exemplo, que o confinamento tem gerado em nós muitas enfermidades, muitos problemas emocionais, muita ansiedade. E é preciso tratar de corações. É preciso que você observe como anda seu ânimo, como anda seu coração. Se você tem um problema clínico já identificado, é mais importante ainda você dar atenção a isso. Mais do que nunca, é um momento de você parar para se cuidar, é o momento de você buscar ajuda, e não tenha vergonha de buscar ajuda naqueles que têm capacidade, psicólogos, amigos. Eu tenho um amigão, pastor Fernando, em São Paulo, meu amigão, que é psicólogo. Já falei para ele que se eu precisar, eu vou ligar para ele. Eu já liguei várias vezes. Se ele fosse me cobrar consulta nesses dias, eu ia estar devendo um dinheiro a ele. Mas como é uma pessoa querida, competente, ele tem me ajudado, né, de forma gratuita. Mas não é só o psicólogo, ele já me ajudava antes de ser psicólogo. Glória a Deus que a gente é amigo há tanto tempo que ele evoluiu na sua competência de cuidado. Então eu tenho nesse meu amigo hoje uma força, um apoio. Tenho outros amigos também. Esses dias estive num grupo de pastores e orávamos uns com os outros, cuidávamos do coração dos outros, desabafávamos uns com os outros, mostrávamos nossas inseguranças uns com os outros. Foi um momento de frescor. Então é bom fazer isso. Ligue para a família. De repente, se na sua família tem aquela pessoa que você não está com ela pessoalmente, mas você pode ligar do Zap. E ela vai te confortar e cuidar do teu espírito. Mas cuide do seu coração, meu irmão. Cuide do seu espírito. Não pense que é só a saúde física que você deve dar atenção. É momento de cuidarmos do nosso coração, né? Deixa eu ver aqui, já estamos com 11 horas, eu não posso me demorar muito. Vamos lá, né? Versículo 15, né? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Isso aí é um pouco repetitivo do que já vimos, então vou passar adiante. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes, né? Sempre tem estratégias para chegar naqueles lugares que a gente precisa. Sempre tem aquele jeito, né, de favorecer a boa chegada, a boa entrada, né, na vida uns dos outros.
Isso é um momento muito importante também para isso. Já que estamos vivendo um momento de conflito, você vai precisar chegar nos que têm os recursos, os poderosos. Então não chegue arrogante, exigindo direito, exigindo razões, né? Por mais que a gente tenha esse direito, essas razões, isso não vai funcionar agora. Sejamos simpáticos, sejamos carinhosos, sejamos dóceis no falar, né? Vamos tratar as pessoas com mais atenção, com palavras mais gentis, para que isso abra portas para nós. É muito importante esse momento. E, né, Daniel acordou. Temos mais versículos aqui. Eu vou ler só alguns à frente. Olha aqui quem chegou. Olha aqui, ó. Vamos lá falar com o povo da igreja, meu amor? Aqui, ó. Dá um oi pro povo da igreja. Oi. Pão. Hã? Quer pão, meu amor? Mamãe vai fazer um pãozinho para você agora. Viu? Já acordou com fome. Glória a Deus. Esse aqui é seu irmão em Cristo. Sua ovelhinha também, meus irmãos. Está aqui conosco. Tem sido uma alegria estar com o Daniel. Ele nos abençoa muito, né? E eu vou ler só um versículo a mais agora desses capítulos. Você lê com calma em casa. Se tiver alguma outra questão que vai alimentar seu coração, você pode ler também. Mas diz aqui o versículo, né? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Né? Versículo 20. E o versículo... Não, eu queria ler um versículo, eu acabei me adiantando. O versículo que eu quero ler mesmo é o 19. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Provérbios 18, versículo 19. Né? Então, vamos olhar atentamente a isso. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidade. Né? Não ofender. Esse é um tempo para termos cuidado com as ofensas, com as mágoas. Se você magoou alguém, tente desarmar isso, tente reparar essa ofensa, tente cuidar da reconciliação, porque senão você vai ter uma muralha na sua frente. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente está criando muralhas ao nosso redor. Pessoas magoadas por nossas palavras, pessoas magoadas por nossos gestos, pessoas magoadas pelo que falamos ou agimos. E a sensibilidade hoje está muito grande. As pessoas estão se machucando muito mais fortemente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não magoar. Como diz o versículo 19, se você ofende, você cria muralhas ao seu redor e você afasta as pessoas. Eu sei que tem muita gente geniosa como eu e que muitas vezes está aí, né, pensando, mas às vezes eu não consigo. E eu quero te dizer, se esforce para melhorar. Se esforce para ser uma pessoa mais generosa na atenção. Amém? Irmã Norma coloca aqui que a irmã Ruth ligou ontem e mandou lembranças a todos nós. Vamos ligar para a irmã Ruth quem puder. Eu vou também tentar ligar para nós darmos um alô à nossa irmã e tentarmos conectá-la na internet, né? Conectá-la nas lives, conectá-las nos grupos de oração. Os grupos de oração têm dado uma pausa essa semana, irmãos, porque essa foi uma semana muito corrida para mim. Com a reabertura dos prazos processuais, eu estou tendo que me dividir aqui em casa e no trabalho, isso tem me tirado muito tempo. Parece que não, mas ficar confinado também consome tempo. Então estou tendo que administrar mais o tempo. Mas eu pretendo o mais rápido possível voltar ao convívio com vocês, tá? Em oração. Então pretendo essa semana restabelecer o mais rápido possível os nossos momentos de oração. A todos que me acompanharam até aqui, eu quero agradecer. Eu quero pedir que Deus abençoe. Espero que esse estudo tenha alimentado sua vida, abençoado seu coração. E fique atento a tudo que foi dito e ouvido. Pode ouvir de novo. O bacana da live é que você tem ela gravada na nossa página. Então, se você quiser ouvir essa live de novo, ou se você não conseguiu pegar ela desde o início, pode pegar depois. Ouça durante essa semana. Pode me ouvir mais uma vez também para relembrar alguma coisa que não foi dita. Eu espero que a palavra de Deus o fortaleça hoje. Lembrando que hoje às 6h30 nós teremos o nosso culto. Estaremos de novo aqui
mas será um momento de mensagem, será um momento de oração e, se Deus assim permitir, também um momento de um louvor com alegria, para o meu coração e para o seu, tá bom? Eu vou orar, pedindo que o Senhor abençoe a vocês e abençoe a cada irmão que estava conectado. Senhor, obrigado por este culto, obrigado por este momento. Abençoa aqueles que estavam conectados, que as palavras que foram ditas sejam usadas agora para fortalecer e alimentar seus corações, e que eles se sintam, Senhor, cada dia mais amparados no Senhor. Sei que esses tempos difíceis estão nos assustando e nos afastando, mas também sei que o Senhor está cuidando de nós. Cuida do teu povo, Pai, e que o teu coração, ó Senhor, venha ao nosso coração falar dia após dia sobre o que nós precisamos, sobre o que nós temos que ouvir. Não só o que nos agrada, mas o que nos fortalece, o que nos edifica e o que nos transforma, para a glória e honra de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Você também que foi convidado e não é membro da igreja, mas está acompanhando, seja sempre bem-vindo, esteja sempre presente e nós estaremos sempre aqui. Aos irmãos da igreja, lembro, não esqueçam dos seus compromissos com os dízimos e as ofertas. Pastor, eu estou com crise, estou perdendo dinheiro, eu sei. Mas dê o pouco que você recebe. Não precisa ser o que você dava antes, é claro. Você vai dar o proporcional. E ao dar o proporcional, Deus vai multiplicar. E eu vou continuar orando para que Deus tire você do abatimento, tire você dessa crise, restabeleça a sua vida, mas seja sábio. Use bem os recursos que Deus tem dado. Acabamos de estudar isso. Use bem as oportunidades que Deus abrir, para que a sua vida seja próspera neste pós-crise. Os tempos ainda vão ser difíceis. Vamos precisar ser mais sábios ainda do que já éramos. Amém? Fique em paz, que a graça, o amor e a generosidade do nosso Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém e amém.